Reformando discípulos, para a glória de Deus. Uma boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. E hoje nós estamos aqui com duas ilustres presenças. Sejam muito bem-vindos, Walter, participar aqui com a gente. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com esse quadro, né? A gente tem acompanhado. E agora a oportunidade de estarmos aqui juntos, participando. É uma alegria estar aqui com você, Vitral, também, né, com a presença do Francisco. Muito Amém. bom estar com vocês aqui. Muito bom. Francisco, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme para mim poder ter esse privilégio de participar. Tão importante empreendimento, né, que é esse programa. E espero poder abençoar também os irmãos da mesma forma que eu fui abençoado, né, estudando, lendo, né, me preparando, orando, tudo. E como foi, é um prazer mesmo, né, estar aqui. Amém. E também sejam muito bem-vindos os irmãos que nos assistem. Já peço aos irmãos em casa que abram a sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo 27. Nós estamos finalizando, falta o capítulo 27 e o 28, para encerrarmos esse estudo que estamos fazendo sobre o Evangelho do Rei, que é o Evangelho de Mateus, que mostra Jesus como o Rei. E, como temos visto em todos os capítulos, muitas profecias se cumprindo do Antigo Testamento, se cumprindo em Jesus. Só para relembrar os irmãos que nos acompanham, o final do capítulo 26 mostra Jesus sendo preso, levado ao Sinédrio para ser julgado. Ali ele foi condenado à morte, rasgaram as suas vestes, foi esbofeteado, ferido. E o capítulo, isso no final do capítulo 26. No início do capítulo 27, que é o nosso estudo de hoje, depois de passar a madrugada inteira ali sendo julgado pelo Sinédrio, ele é levado para ser julgado por Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. Então, hoje no estudo nós vamos ver muito. A ênfase do estudo será o sofrimento e a morte de Jesus, o nosso Salvador. Então, eu já vou começar a conversar com vocês, nós vamos fazer um bate-papo, que exatamente antes de começar, a gente já estava conversando sobre isso, que o autor, Mateus, ele para de falar ali sobre o julgamento de Jesus para falar sobre o que aconteceu com Judas. Então, vou deixar agora Walter e Francisco, vamos conversar. O que acontece com Judas logo quando Jesus é preso? O que acontece ali? Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Aconteceu o seguinte, a gente vê pelas informações anteriores que Judas, ele era um dos discípulos também, o próprio Jesus o chamou, ele participou de tudo, ele ouviu o Sermão do Monte, ele viu os milagres de Jesus, né, todos os milagres praticamente a gente pode imaginar, e se perdeu. A gente pensa assim, diz a Bíblia que o diabo entrou nele. Por que isso aconteceu? Porque ele deu brecha. A Bíblia fala que ele subtraía o dinheiro, né, e isso aí não foi uma vez só, certamente que não. E esse tipo de pecado, o pecado não confessado, isso foi distanciando e permitiu que isso acontecesse. Isso aí serve de um alerta para nós, sempre na perseverança, como diz, o pecado da nossa vida deve ser um acidente, logo depois deve ser contornado, e Judas estava insistindo nesse pecado, e isso deu a brecha para que isso acontecesse o que aconteceu com ele. Isso é a lição que eu posso pegar, uma das lições, né, sobre a questão da traição de Judas. Amém. Walter, a palavra do Senhor diz que ele sentiu um pesar, né? Por ter pecado, tenta se arrepender ali. E aí o que ele faz? Aí, quando ele sente esse pesar, ele devolve, né? O que ele devolve lá para os sacerdotes? Ele entra no templo, ele joga as moedas, né? Ele joga as moedas. Ele tem ali uma atitude não de arrependimento, porque se ele se arrependesse, certamente ele teria lugar de arrependimento, mas ele já estava, o seu coração já estava enraizado, o pecado já havia dominado ele. Então ele sente um remorso. E o remorso, ele não é arrependimento.
E a atitude dele foi além de se angustiar, de tal forma, ele procurou um lugar para se enforcar, tirar a sua própria vida. Exatamente. E outra coisa que nós vemos também é que as moedas que foram devolvidas ali foi uma forma que os sacerdotes usaram como se fosse lavar as mãos, né? Eles usaram aquelas moedas para comprar um lugar que no futuro seria um cemitério para estrangeiros, mas tudo isso estava profetizado também, tanto no livro de Jeremias quanto no de Zacarias. Tudo que acontece na vida do Senhor Jesus, nada é por acaso, tudo já estava profetizado, né? Então, nós vemos que Judas, ele interrompe a sua vida ali, né, se enforca, com remorso por tudo aquilo que ele tinha feito. E a palavra do Senhor, ela continua a partir do verso 11, já com Jesus diante de Pôncio Pilatos. E a primeira coisa que acontece, Pilatos o interroga, porque aqueles religiosos o levam ali com as suas acusações, e Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: tu dizes, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Mas aí, a partir de então, Jesus não responde mais nada para Pilatos. Tá? Nós vemos uma coisa interessante também, que isso me marcou muito, assim, que quando ele está sendo julgado ali, a esposa de Pilatos, ela entra naquele local para avisar Pilatos. Ela fala: olha, eu tive um sonho, me incomoda muito que eu tive durante a noite um sonho com esse homem, e isso não vai ser bom para a gente, né? E já serve de aviso ali para Pilatos também. Vocês querem comentar alguma coisa do julgamento de Pilatos? Antes do julgamento com Pilatos, ele foi preso, né? Quando aconteceu a traição, o Judas encontrou, mostrou quem era, ele foi preso, né? Pela lei judaica, não teria que ter uma acusação prévia, e essa é uma das 33 irregularidades nos julgamentos de Cristo, tanto no julgamento da parte dos judeus quanto na parte dos romanos. Eu, pesquisando assim, encontrei 33 irregularidades, tanto do ponto de vista judeu quanto romano. Ele foi preso à noite, que não poderia ser, na semana da Páscoa também não poderia ser, né? E foi levado para a casa do Anás, que era sogro do Caifás, que era o sumo sacerdote, também não poderia ser feito isso. Tem uma série de irregularidades aí que não dá para a gente tratar de todos aqui. Mas ele foi preso, julgado e condenado, né? Um julgamento totalmente legal, né? Totalmente legal pelo ponto de vista tanto romano, judeu como romano. E quando ele estava falando a resposta de Jesus assim, quando ele perguntou, Pilatos perguntou para ele: se és tu o rei dos judeus? Ele respondeu aqui: tu dizes. Tipo assim, você que está dizendo, eu não falei que era o rei dos judeus, você que está dizendo isso, e as outras pessoas que estavam o acusando. Só uma curiosidade, no Evangelho de Mateus não aparece o julgamento de Herodes Antipas, né? Porque ele é citado nos outros evangelhos. É só uma curiosidade. Nós vamos nos ater o que está em Mateus. Você quer falar alguma coisa, Walter? Não, eu lembrei, o Francisco estava falando, aí eu lembrei, né, que a respeito do julgamento de Jesus, né, não cabe a gente entrar, porque a parte jurídica aí, né, tem uma série de irregularidades que realmente nos chama... outro estudo isso. No outro estudo. Com certeza vai ser muito interessante. Aí eu lembrei, né, dessa parte aí, mas realmente a colocação a respeito, né, da esposa dele, né, de Pôncio Pilatos. Cláudia Prócula, o nome dela. Isso. Então, ali foi um alerta. Mas se ele realmente tivesse se atentado para o alerta, né, certamente as coisas seriam diferentes, né? Tomariam um outro rumo. Mas era projeto de Deus. E como é projeto de Deus, então tem que se cumprir. Amém. Então, assim, ele é apresentado diante de Pilatos, né, com 3 acusações. Eles o acusavam de 3 crimes, que era perverter a nação, proibir
o pagamento de impostos que Jesus... Tudo isso, nada, né, Jesus fez. Tudo falso. Tudo falso. E afirmar ser ele o Messias. Esse, na verdade, né, ele apontava que ele era o Messias. Mas para eles, para o judeu, aquilo era uma ofensa terrível, tanto que no julgamento, no capítulo 26, eles rasgam as vestes de Jesus por causa disso. Então, era costume na época também, na Páscoa, que o governador da Judéia soltasse um criminoso, né? Para a alegria da população ali, era costume que fosse feito. Então, Pilatos, ele tem essa ideia, ele fala, olha, vamos fazer isso. E apresenta, né, para aquela multidão ali que estava vendo aquilo acontecer, Jesus sendo julgado ali, inquirido por Pilatos. Então ele manda trazer um criminoso conhecido chamado Barrabás. E aí ele pergunta, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Qual dos dois vocês querem? E a população não pensou duas vezes, já pediu, solta Barrabás. Não é isso? Provavelmente, a gente pode imaginar a situação que algumas pessoas, ou dos sacerdotes, né, que estavam ali acusando Jesus, estavam no meio da população lá e começaram a gritar, aí, com efeito, né, um começou a gritar só crucifixo, crucifixo, outros foram juntos também, né, e pela hora, né, que estava acontecendo isso, tinha algumas pessoas, mas já tinha amanhecido tudo, e Jesus estava sendo acusado daquela maneira ali, maneira totalmente legal, mas a população acabou concordando. Mas a gente pode imaginar que essas mesmas pessoas que estavam lá viram os milagres de Jesus, participaram, talvez até tenham sido beneficiadas de algum milagre de Jesus, e isso dá uma ideia da ingratidão humana. Perfeito. Era plano de Deus que isso acontecesse, estava certo. A questão de Jesus ter entrado no jumento, cumprindo a profecia, e muitas outras coisas mais que indicavam Jesus, só que o judeu esperava um Messias político, né? E não o Salvador, assim, no sentido espiritual. É verdade. Queria só uma curiosidade para vocês. Foi o que o Francisco acabou de falar. Ele entrou montado num jumentinho, e a população toda gritando Hosana, Hosana nas alturas, né, ao filho de Davi. Ele entrou assim. E o final, a mesma multidão dizendo crucifica-o, crucifica-o. Né? Olha só, é a ingratidão humana. Outra coisa também que eu penso, né, quando nós estamos aprendendo a palavra do Senhor cada dia, sobre a depravação radical ou a depravação total, como nós não podemos confiar na nossa mente, no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, né? Pode ver que a primeira coisa ali, quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? População, nós queremos Barrabás. Ou seja, o ser humano sempre tem a escolha errada. Não é verdade? A gente sempre, desde que nós fomos contaminados pelo pecado, o nosso coração sempre nos inclina para a escolha errada. E a população escolheu Barrabás e para Jesus crucificam. E aí, Pilatos vê, aí volta aquela cena que nós falamos da esposa de Pilatos falando com ele, e aí Pilatos pede para trazer um recipiente com água, lava as suas mãos e fala, olha, estou inocente do sangue desse justo. E o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. O povo gritou isso. Aí já ouvi pessoas associarem essa, tipo assim, uma maldição mesmo que eles colocaram sobre eles. E o judeu, depois daí para cá, logo depois teve o cerco de Jerusalém, né, na rebelião que teve em 70, e milhares de pessoas morreram, né, e o judeu teve que se espalhar pelo mundo. Diáspora, né? E não tinha lar praticamente, eles tiveram que se virar de outras maneiras, e isso aí durou até recentemente, quando a gente vai ver as consequências trágicas da Segunda Guerra Mundial, quando uma das acusações que justificava para os alemães tudo aquela violência, né, indescritível, era a questão do povo que tinha matado Jesus. Né? Porque é paradoxal isso.
o nazista fazia aquilo tudo, com os campos de extermínio, tudo, e depois ia para a igreja no domingo. É paradoxal isso. Mas para ele justificava. Além de questões políticas, econômicas, do antissemitismo, tem essa acusação aí, né, dos judeus terem matado Jesus. E para ele justificava parte do que aconteceu. Perfeito. Então, Pilatos lava suas mãos. Ele, então, solta Barrabás a pedido da população. E, após haver açoitado Jesus, Jesus apanha novamente e ele entrega para que seja crucificado. E Jesus é entregue aos soldados romanos. A palavra do Senhor aqui no seu verso 27 diz que ele é levado para o pretório, Walter, e aí se reúne em torno dele toda a coorte, que era em torno de 600 soldados. Tá? Você quer relatar o que acontece nessa parte? Que eles o vestem, né, com... Pode falar, por gentileza, fica à vontade. E ali ele é vestido, né, uma roupa, e eles começam a escarnecer dele. Colocam uma coroa de espinho, e espanca, bate na cabeça dele, e começa a escarnecer de Jesus. Eles começam a passagem aqui fala que a forma como eles tratavam os criminosos, apesar que Jesus não era criminoso, eles tratavam de uma forma muito violenta. Até uma rápida pesquisa, os romanos eles aprenderam com os felícios, essa prática, né, de castigar as pessoas que eram julgadas. Então Jesus ele foi ali veemente castigado de uma forma muito dolorosa e eles começaram a esbofetear ele, a cuspir nele e ali eles diziam se ele era rei, diz se você é rei. Aqui a passagem, né? Dizendo, salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram caniço e davam-lhe com ele na cabeça, e assim foi algo assim muito, muito triste, né? Para aquele que veio para ser o rei, não deste mundo, mas que ele veio para reinar sobre nossas vidas e que o seu reino é eterno. Amém. Então vestem ele zombando dele de rei, não é isso? Uma coroa de espinho, depois espancam, como o Walter falou, depois eles retiram a roupa dele e o levam para ser crucificado. E a passagem continua já no verso 32, que ele já estava tão ferido, tão fraco fisicamente para carregar, porque também era costume o próprio, quem ia ser crucificado, levar a sua própria cruz, né? Lembrando, só Walter e Francisco, que a morte, a execução de um crime pela lei judaica é o apedrejamento, mas aqui ele estava sendo executado pela lei romana, né? Que é a crucificação, era a morte de cruz. E ele sai tão fraco que eles chamam um homem chamado Simão Cirineu, né? Que é da cidade de Cirene, e para carregar a cruz no lugar de Jesus. O interessante é que no Evangelho de Marcos fala que esse Cirineu, esse Simão, ele era pai de Alexandre e Rufo. Ou seja, se Marcos cita isso, é porque provavelmente esses dois filhos dele eram servos de Deus ali, eram cristãos também, estavam servindo a Jesus. Tá? Então ele é carregado, ele é levado, e aí já vamos falar sobre a cena da crucificação, que está no verso 33. Então Jesus, essa parte então a gente vê muito sobre a aparência lembrando de Isaías 53, porque a gente vai ver aquela sequência toda de Isaías, que foi levado como uma ovelha murta perante os seus tosqueadores, né? E todo sobre si ele tomou os nossos pecados. A gente vai ver exatamente a profecia de Isaías 53 se cumprindo ali. Então Jesus chega no lugar chamado Gólgota, ou o lugar da caveira, e a primeira coisa que acontece é que lhe dão vinho com fel, né, que era uma forma de anestésico para a época. Quer falar, Val? Quando a gente analisa, a gente vê o Questão do Sacrifício de Jesus, aquele filme muito conhecido, e a gente pensa assim, por que tanta violência?
né, o que aconteceu com Jesus. E a gente, quando vê aquele filme, a gente não deixa de ficar emocionado e contrito e triste mesmo, né? Mas isso aí tudo aconteceu lá também no Salmo 22, fala sobre isso, né? Quando Davi fala, Deus meu, por que me desamparaste? No caso de Davi é por causa do pecado, né? Ele se sentiu abandonado, né? E no momento da crucificação lá, que ele falou, foi levado para o Gólgota, que é um lugar fora da cidade, a lei romana exigia que a crucificação fosse feita fora da cidade. Essa crucificação aconteceu e na hora lá, que estava pouco antes de morrer, não, vou voltar um pouco antes de morrer, Jesus falou, a palavra em aramaico, né, Eli, Eli, lama sabachthani, né, porque Deus meu, por que me desamparaste? Por que aconteceu isso? O nosso pecado estava colocado sobre Jesus nesse momento. Aí, toda vez que eu vejo essa cena ou uma gravura dessa situação, eu fico pensando, só os meus pecados, né, particularmente, já seriam bastante para Deus, quando olhasse para aquela situação, abandonar mesmo. Foi assim que Jesus se sentiu. Realmente, eu posso imaginar que talvez não tenha acontecido, mas o pecado meu, do Vitral, do Walter, e todo mundo que está assistindo aqui, da humanidade toda, todo mundo que já viveu, todo mundo que vive hoje, que ainda vai viver, tudo isso sobre Jesus. A quantidade de pecado é muito grande. É muito grande. E isso só Jesus mesmo teria condições, né, sendo filho de Deus, de suportar, de levar esses pecados, né, e cancelar esses pecados, né, na humanidade. Amém. Quer falar, Walter? Eu também estava analisando o Salmo 22, né? Ele realmente ele mostra toda a trajetória de Jesus, né? Também. Do momento que ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado. E eu estava lendo hoje a respeito de uma mensagem, né? E ele até fala, né, que muitas pessoas eles não dão muita ênfase a esse momento da crucificação, que não é uma coisa, não é algo assim simples o que Jesus passou. Se a gente for retratar aqui, a gente pode até retratar isso, né, de uma forma cênica ou de qualquer outra forma, mas o que Jesus sentiu naquele momento ali, o pai virar, né, se virar o rosto para o seu filho, a gente para analisar como isso é doloroso, alguém deixar de falar com a gente, um familiar, né, alguém próximo, isso não é simples, não é uma tarefa fácil. Agora imagina Jesus, ele virar o pai, né, o pai que ele, naquele momento de dor, né, de sofrimento, quando ele mais precisou, o pai, ele ali fez se cumprir toda a ira, né, tudo aquilo que era para nós, né, como homens, que era para nós. Jesus agora ele estava experimentando o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, experimentando o fel, né, aquilo que era nosso, amargo, que seria sobre nós. Jesus agora, ele absorve tudo aquilo. Não seria fácil. Na verdade, aquela cruz era para mim, era para o Francisco, para o Walter, para o irmão que nos assiste, para cada um de nós, para toda a humanidade. Mas aquele que estava ali crucificado era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre essa questão do sacrifício de Jesus, alguns anos atrás, né, na escola dominical, estava dando aula na escola dominical, aí eu falando sobre isso, questão do sacrifício de Jesus, que as pessoas não valorizarem, até mesmo às vezes no caso de alguns crentes não valorizarem o sacrifício de Jesus pela vida que algumas pessoas levam, né, como crente relapso, esse tipo de coisa assim. E eu falei assim, eu vou fazer uma ilustração, fazer uma situação assim, bem hipotética, exageradamente hipotética. Só temos condições de entender o amor de Deus, cada um, se você for imaginar assim, vamos supor que aconteceu uma situação hipotética, faz ênfase nisso,
que Deus chegasse para você e falasse assim, ó, as pessoas não aceitam o sacrifício de Jesus, né? Muita gente não aceita, vamos fazer o seguinte, você dá seu filho para morrer pelas outras pessoas, pelo mundo. Aí eu com certeza falei assim, eu jamais daria meu filho, nem por a vida de ninguém, nem quem já está vivo, quem eu conheço, parente, quem já morreu, até pela minha vida mesmo, mas eu não daria um filho meu para morrer por ninguém, nem por mim. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Só o amor de Deus mesmo, né? Um amor que excede todas as coisas. Só para a gente dar uma ênfase aqui Então, o que aconteceu? Os irmãos já foram, já falaram bastante da crucificação, mas só para a gente mostrar algumas coisas proféticas que aconteceram. Jesus ele foi crucificado ali, colocaram, né, aquela tábua escrita em latim, em grego e aramaico ali, ou hebraico, com o nome dele, né, com Rei dos Reis, né, Rei dos Judeus, perdão. E ali lançaram também sortes sobre as suas roupas, que também está em Salmos isso. Ali a parte do vinho com fel está em Salmos também, Salmo 22, Salmo 69, né? Tudo na palavra do Senhor se cumprindo. Também foi, mesmo crucificado, recebeu ali zombarias da multidão. Salva-te a ti mesmo, né? Ele confiou em Deus. Tudo isso está profeticamente na palavra do Senhor. Os próprios ladrões que estavam crucificados ao seu lado ali, um zombou. Nesse evangelho não fala sobre isso, mas nos outros fala, né, que o outro reconheceu Jesus e foi salvo, né, como seu salvador. Então a gente vê muita coisa acontecendo ali. Até que no fim ele fala, está consumado, ou no grego tetelestai, ou seja, a dívida foi paga. Foi pago. E inclina a cabeça, rende seu espírito, mas no momento que ele fala isso, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E isso é uma coisa fenomenal, porque isso mostra, Walter, o quê? Que não tem mais separação entre nós e Deus, né? Perfeitamente. O véu, e só Deus poderia fazer isso, o véu de cima para baixo. Porque se a gente olhar a história, fala que 300 homens para, né, poder erguer. Então, era uma estrutura gigante, não é uma cortina de casa que a gente tem na nossa sala. Não é. Era uma estrutura gigante do templo, né? Que separava o Santíssimo ali. É verdade. E tudo aquilo todo aquele ritual, né? A gente fala, podemos dizer assim, daquele ritual, aquele culto que era feito, Deus agora, ele não tem mais separação. O homem agora passa a ter acesso. Amém. Acesso a Deus, direto ao Pai. Isso é importante para nós, né? Você agora não precisa de intermediário, você tem Jesus. De ir ao Pai em nome de Jesus. Quando Jesus morre, o preço foi pago do pecado, né? E o acesso foi aberto ali. Isso, o acesso foi aberto. Glória a Jesus. Através do sacrifício, né? Na cruz, ele dá agora a garantia. Ali foi a garantia de nós termos acesso. Foi a cruz do Calvário. Ele pagou, né? E foi cravado ali na cruz do Calvário, a nossa dívida. O interessante é que a gente vai ver, estudar com afinco assim, a questão da posição dos elementos religiosos do templo, a construção do templo, o altar onde é feito o sacrifício, depois a bacia de bronze, de um lado a mesa com os pães, e depois do outro lado o castiçal. Tudo isso é assim, Jesus como a luz do mundo, o pão da vida, né, a água da vida, né, o local do sacrifício dos animais também. Isso aí forma a cruz, que a parte de cima, dá para traçar essa cruz assim no chão do templo, e na parte de cima, onde fica o chamado Santo dos Santos, onde tinha essa cortina que tinha cerca de 20 metros de largura, por 6 metros de altura, e era de veludo, parece, muito grossa, né? E ela foi rasgada antes do terremoto. Pode dizer, foi o terremoto que rasgou, mas não. A cortina foi rasgada depois que aconteceu o terremoto, né? Como tinha acontecido lá no Sinai também, quando foi entregue a lei,
né? O estudo fala sobre isso, e a gente vê diretamente assim, a ação de Deus em todos os eventos que levaram à crucificação, à morte vicária de Jesus. Porque vicário é o quê? Morreu no nosso lugar. Eu merecia morrer daquela maneira, o Vitral, o Val, todo mundo, que eu já falei sobre isso, né? Mesmo assim, ainda não seria resolvida a questão do pecado na nossa vida. Mas Jesus Cristo, que não pecou, né, ele teve que morrer no nosso lugar. Deu um probleminha aqui com o microfone, mas voltamos. Aí, Walter, foi o que o Francisco falou. O véu do templo se rasga, logo depois acontece o terremoto, né? E depois, com esse terremoto, né, nós vemos maravilhas acontecendo ali, né? Terremoto, as sepulturas ali se abriram, aqueles que estavam mortos, alguns ressuscitaram, né, e andaram, foram vistos por muitos. E ali naquele local também, os soldados ali, eles vieram a reconhecer que verdadeiramente aquele homem que morreu era o Filho de Deus. Quer comentar alguma coisa? O centurião, né? Centurião, imagina, um homem responsável pela guarda, pelo todo aquele acontecimento que teve ali, ele foi responsável para conduzir, né, até a crucificação de Jesus. E naquele momento ali, ele reconheceu que verdadeiramente esse é Filho de Deus. Ele reconheceu, certamente ele tudo aquilo que Jesus havia falado naquele momento que ele estava na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Aquele homem foi tocado, assim como aquele, né, acho que vou adiantar aqui, mas o preso, né, aquele que estava, né, o ladrão na cruz, quando Jesus começou a falar, ele foi tocado também por essa passagem, por essa palavra de Jesus, né? Quando ele diz, ele perdoa, ele sabe o que fazem, né? Te entrega o meu espírito. Então essa forma, essa expressão que Jesus utilizou, ele foi tocado, e o centurião, ele reconhece aqui que Jesus era o Filho de Deus. Amém. Aconteceram 2 terremotos, né? No Sinai, quando a lei foi dada, que foi o que o Francisco citou, né? Aconteceu porque a lei foi cumprida, e depois aconteceu esse, quando a lei foi cumprida e a maldição da lei foi removida para sempre, né? Jesus cumpriu a lei ali, então acontece na criação da lei, e quando a lei é cumprida com Jesus, acontece esse terremoto. É só um comentário aqui interessante. E aí, Francisco, esses homens professam ali a sua fé, né? Com certeza esse homem era o Filho de Deus. Estava ali também junto ao pé da cruz algumas mulheres, né? Maria, mãe de João, elas estavam ali para cuidar do corpo. Mas aí vem 2 personagens. No Evangelho de Mateus cita somente um, que é José de Arimateia, vou pedir para você comentar, e o outro que estava também junto, mas aqui não cita, mas nos outros evangelhos cita, que é Nicodemos, né? Eles eram pessoas importantes na sociedade judaica, todos 2, e tanto que tinham acesso a Pilatos. A coisa que nenhum judeu assim simplesmente teria esse acesso, por causa de serem ricos também. E eles procuraram Pilatos para poder pegar o corpo de Jesus, levar e ser colocado. Foi colocado um túmulo novo, né, que era de José de Arimateia, que era rico. Ele foi escavado um túmulo para ele, e Jesus foi colocado lá num túmulo que nunca tinha sido usado. Né? E isso aí traz uma lição também, né? Jesus não poderia ter sido colocado em um túmulo, né, contaminado. Você sabe que o corpo humano morto para os judeus é coisa imunda, né? Jesus não poderia ser colocado num túmulo que já tivesse sido usado. Essa é uma curiosidade nesse sentido aí, né? E é importante a gente notar a questão da importância que foi dada a essa questão da morte de Jesus. Por quê? Os sacerdotes, como eles sabiam que Jesus tinha falado que ia ressuscitar, quando ele fala sobre o templo, destruir o templo, ele estava falando sobre o corpo dele. Não estava falando sobre o templo, destruir o templo e depois reconstruir. Ele estava falando sobre o corpo dele. E isso que aconteceu, né? Ele morreu,
né? E 2 dias depois, quase 3 dias depois, ele ressuscitou, como ensina a Bíblia. E os sacerdotes e os fariseus queriam selar o local que Jesus Cristo tinha sido enterrado, encher de cimento, alguma coisa em volta ali, para poder impedir que, na ideia deles, tanto que é chamado no Evangelho a mentira dos judeus, né, que o corpo dele tinha sido roubado e disseram que ele tinha ressuscitado. Né? Esse é o detalhe que a gente pode se ater aí nesse sentido. Tem algo interessante também que eu consegui extrair a respeito quando Jesus ele entrega seu espírito, ele ali morre, né? O corpo dele, na verdade, o Império Romano, eles tinham, a pessoa ela ficava na cruz, a putrificação do corpo ali na cruz. Essa era a sentença. Ele não tinha direito a nada, nem tirar o corpo dele de lá. Não tinha direito. Porém, José de Arimateia, ele vai até, né, ele era um homem, né, importante, ele fazia parte, inclusive, do Sinédrio. Só que ele era um servo de Deus. Ele era um servo. E o que ele faz? Ele vai até a corte, né? E ali foi algo que ele poderia, né, certamente ali a forma como ele fez de ir até lá, ele poderia sofrer alguma recriminação ou ser preso, porque ele era um servo de Deus. E então ele vai até lá, os outros não fizeram isso, mas ele fez, de querer o corpo de Jesus, leva, né, leva ali o lenço, tudo novo, né? E enrola o corpo de Jesus e leva até o túmulo, depois ele vai embora. Sim. O importante, o Francisco falou e Walter também, é a preocupação que tinham os líderes religiosos, né? Eles falaram, olha, esse homem que morreu, no entender deles, era um agitador, né? E havia possibilidade dos discípulos dele roubarem o corpo, então eles vão, exatamente, solicitam ajuda ao Império Romano para que fosse selada a entrada ali da sepultura e que guardas ficassem montando guarda ali, porque ele tinha dito que em 3 dias ele iria ressuscitar. Então eles não queriam que isso acontecesse. Porém, os desígnios de Deus se cumprem. O homem pode fazer o que ele quiser, mas a vontade de Deus ela se cumpre. E é isso que nós vimos nesse capítulo, né? O adversário das nossas almas, ele pode fazer o que ele quiser, o homem pode fazer o que ele quiser, mas os planos de Deus, o que Deus traçou, o que Deus planejou, louvado seja Deus, se cumpre. E aqui nós vimos o maior milagre acontecer, o pagamento das nossas dívidas, dos nossos pecados, o sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria só encerrar aqui falando que Jesus tomou o nosso lugar na cruz para nos dar um lugar no céu. O pregador, o Billy Graham, ele fala uma coisa muito interessante, que Jesus trabalhou durante a vida dele toda. Ele foi carpinteiro, né? Mas o maior trabalho dele não foi trabalhar com seu pai como carpinteiro, fazer carpintaria, não foi a multiplicação dos pães, não foi o milagre de Caná, não foi a cura dos cegos, surdos, mudos, nem tampouco ressuscitar os mortos. O maior trabalho que Jesus fez foi o que realizou ali 3 horas cravado ali na cruz do Calvário, que foi morrer por cada um de nós, para que possamos ter acesso ao Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, Francisco? Amém, Walter? Amém. Que essa palavra possa impactar a sua vida, vocês que nos assistem, que você possa entender cada dia mais a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas, a importância que é, principalmente, todos os capítulos são importantes, mas esse é muito importante, porque ele mostra o pagamento da nossa dívida do pecado. E no próximo capítulo, na próxima semana, já vou dar um spoiler, já vou dar um adiantar, mas vai ter outra coisa mais maravilhosa ainda, que é Jesus, ele vai ressuscitar. Né? A palavra do Senhor, ela se cumpre. Deus, ele é fiel. E que Deus possa abençoar você também, meus irmãos. Quer dar alguma palavra?
Não, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando se fala na morte, no sacrifício vicário de Jesus, tem uma palavra-chave que a gente pensa que é o amor. Foi falado assim, o amor de Deus, né? Lá em João 3,16, Deus amou o mundo. Depois, em João 15,42, não há maior amor do que dar a sua vida pelos outros. Né? Em Romanos 8,35, o amor de Cristo. Em 1 Coríntios 8, um amor que edifica, que constrói e reconstrói vidas, né? No caso, a nossa. Né? E outra coisa, o amor sofredor, lá de 1 Coríntios 13, o amor que nos constrange, em Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange, o amor que excede todo entendimento, amém, como eu falei, e o amor fraternal, lá de que Pedro fala também, lá no capítulo 4. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E que os irmãos que nos assistem possam entender, compreender o amor que Deus teve pela minha vida e pela sua, e por isso Jesus morreu, e por isso você pode dizer que Ele é o seu Salvador. E esse amor também que você tem, você entende, se você tem amor por alguém, transmita essa mensagem, envie para um familiar seu, para um conhecido seu que pode estar sofrendo no lamaçal do pecado, para que ele tenha também consciência, venha conhecer o amor de Deus e o sacrifício de Jesus para a sua vida. E assim nós encerramos esse capítulo 27. Obrigado, Francisco. Volte sempre. Prazer foi meu. Walter, uma bênção, volte sempre, tá? Vamos convidar vocês mais aí. E um forte abraço aos irmãos. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.